Olá! Eu tenho certeza que você já ouviu por aí que liderança é um dom, que se nasce líder. E se eu te disser que na verdade é uma habilidade, um conjunto de habilidades totalmente treináveis e que você pode ser uma líder eficaz? Meu nome é Petrine, eu tenho 31 anos e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, dos 16 anos como estagiária até hoje como coordenadora e sua futura mentora. Então, tudo começou quando eu fiz estágio no escritório de contabilidade. Fiquei lá por 2 anos e 7 meses e eu aprendi a primeira e grande característica de uma liderança eficaz: autonomia. Você não pode depender dos outros para conseguir resolver os seus problemas. Você não pode esperar validação dos outros para correr atrás da solução dos problemas que aparecerem. Mas no mundo corporativo, dominado por mulheres há 15 anos atrás, era muito difícil, era muito competitivo e eu não tinha ajuda. Eu não tinha ajuda de nenhuma das colaboradoras que estavam lá e todas estavam imersas nos seus problemas e eu ficava minutos, 5, 10 minutos parada, sem fazer nada, esperando que alguém me dissesse qual era o próximo passo. Foi então que eu entendi que eu precisava criar autonomia, de correr atrás das soluções que eu precisava para conseguir romper e avançar na minha carreira, sem depender dos outros. A autonomia se conquista de que maneira? Você estudando e se dedicando a entender os processos daqueles que você se dedicou ali a exercer. Você vai perceber que é possível aprender qualquer coisa. Alguém já passou por aquele caminho que você já passou. Alguém já trilhou este caminho que você está trilhando. E se foi possível para outras pessoas, é possível para você também. O segundo ponto, a virada de chave da minha vida, foi no meio da rua, literalmente. Eu fui abordada por uma contadora que me ofereceu praticamente o dobro do salário que eu ganhava. E era para fazer a escrituração de uma empresa com uma tributação específica. Eu falei que eu tinha experiência nisso e eu não tinha, eu nunca tinha feito, mas eu topei o desafio e fui para esse escritório, onde eu fiquei 7 anos, 11 meses e alguns dias, e foi a minha maior escola profissional, tanto positivamente quanto negativamente. E a segunda grande lição que eu aprendi, a segunda grande habilidade que eu desenvolvi, foi que a ambição precisa ser calculada. Eu não ia falar que você deve aproveitar todas as oportunidades, porque isso é meio que óbvio, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que apareçam nas nossas vidas, que aparece no cotidiano, seja profissional ou não. Mas, quando a ambição não é calculada, você se submete a um processo de sofrimento, muitas das vezes desnecessário, que foi o que me aconteceu no início da minha carreira. Eu aceitei a proposta, não tendo o conhecimento que era necessário para a vaga. Fiquei 15 dias sem dormir direito, porque eu comia todo o conteúdo que eu podia. Eu estudava, eu ia atrás de amigas, de colegas de trabalho do antigo escritório para pedir ajuda, para elas me explicarem. Enquanto ela estava almoçando, eu ia fazendo perguntas e eu ia anotando ali o que eu tinha que olhar, como que eu tinha que proceder. Me trouxe um desgaste muito grande, me trouxe um sofrimento muito desnecessário, para assim dizer, porque eu não calculei a minha ambição. Ah, Petrine, mas você conseguiu, você rompeu. Sim, todo mundo pode fazer isso, né? É parte do princípio da autonomia também, você correr atrás de se desenvolver. Mas você dá o próximo passo articulado, você dar o próximo passo pensado, te faz ganhar mais 5 passos para frente. Para você se tornar uma gestora eficaz, você tem que saber que a cada passo que você der, os próximos 5 tem que estar calculado pelo menos. Mas o mundo é muito imprevisível, as coisas mudam o tempo todo. Sim, elas mudam. Mas o nosso papel como gestora é pensar exatamente em todas as nuances. A sua decisão ela tem que ser consciente, porque ela vai impactar não só você, mas todos aqueles que estão à sua volta, dependendo de você, direta ou indiretamente. O segundo ponto que eu aprendi nessa escola foi que você precisa ter um conhecimento, sabe? Como assim, Petrino, conhecimento? Você precisa se tornar especialista em algo.
Isso aqui vai dar um erro de gravação. Você precisa ser especialista em algo. Especialize-se em fazer algo. Vou explicar para vocês. Eu peguei a era digital, né, avançando aí, fui fazer as obrigações, as declarações acessórias que a Receita tanto nos impõe. E eu aprendi do zero a fazer, ele chama SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Eu comecei a estudar sobre isso e a tentar aprender como funcionava todo esse processo, as obrigações, tinha multas muito altas, tem até hoje muitas multas muito altas para poder fazer essa entrega. E eu não tinha nenhum suporte da minha chefe. Só que dessa vez eu vi isso como uma oportunidade, não vi isso como um fardo. Eu encarei neste momento, naquela falta, uma oportunidade de desenvolver uma habilidade muito grande. E eu me tornei uma pessoa que tinha o conhecimento pleno daquela obrigação. Outro ponto, um pouco antes da minha virada de chave, foi mais pesada. Um belo dia eu apresentei um balancete, na verdade, para um cliente. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou no escritório e falou assim, eu quero falar com a Petrinha. E ele falou assim, esse balancete só pode ser errado. E aí eu respondi num ímpeto, sem nem pestanejar, eu não erro, querido. Eu falei desse jeito. Eu não erro, meu querido. E ali, ele olhando para os papéis que estavam, e ele levantou o olhar e falou assim, uai, eu tô falando com a Mulher Maravilha, não tô sabendo? Você é humana, você erra sim. E eu falei, não, eu não erro. E de fato o balancete não estava errado. Mas aquela breve conversa me impactou de uma forma que eu voltei para o meu lugar pensando nisso. Que eu não erro, como assim eu não erro? Eu sou humana. E aquilo ali desconstruiu, abriu-se um véu sobre os meus olhos e eu falei, gente, existe dentro de mim uma necessidade absurda de ser perfeita, mas eu não vou ser perfeita porque eu sou ser humana e eu estou suscetível a falhas. Foi quando, nesse mesmo período, eu descobri o Eneagrama, eu fui apresentada ao Eneagrama e é a ferramenta que eu mais utilizo hoje como parte da minha mentoria, como parte da minha vida, como parte da minha gestão de pessoas, que é para você identificar as personalidades que existem e você saber compreender o outro. No momento que eu entendi que os meus gatilhos emocionais, que me faziam ter a necessidade da perfeição, estavam ligados a um vício emocional desenvolvido para proteger a minha essência, tudo mudou. E eu comecei a dar espaço para o erro. Eu comecei a dar espaço para aprender um pouco mais, a reconhecer que eu não tinha que saber todas as respostas, que eu não tinha que estar pronta para tudo o tempo todo e que eu poderia sim dar um passo para trás e aprender coisas novas. Mas o que isso tem a ver com a liderança, Exatamente aí. A liderança é um conjunto de habilidades, como eu mencionei no início do vídeo. E essas habilidades estão alencadas todas de maneira bem orgânica. Você precisa de autonomia, você precisa de ser referência em algo, você precisa calcular estrategicamente os seus passos, você tem que ser articulada, mas acima de tudo, para fechar essas 5 conjunto de habilidades que você precisa para se tornar uma líder eficaz, você tem que saber fazer autogestão. A partir do momento que você consegue olhar para dentro de si mesma e gerir cada movimento seu, cada estratégia sua, você consegue liderar qualquer pessoa em qualquer ambiente, sobre qualquer aspecto. Exatamente essa a equação. Pessoas satisfeitas geram números satisfatórios. As pessoas só ficam satisfeitas se a gestão é eficiente. A gestão só é eficiente se você consegue
conhecer, identificar as necessidades do seu colaborador de maneira individual e não generalizada e fazer uma gestão das emoções, expectativas, um alinhamento entre essas coisas para cada colaborador, para que cada um sinta e realmente seja aquele indivíduo especial e único que ele é. Dessa forma, ele vai gerar números satisfatórios dentro de qualquer organização que você estiver. E para fechar, a mentoria. Como eu resolvi, como veio a Liderarei? Desde o primeiro dia de trabalho, eu fui com um escarpão Piton amarelo. Vou tentar achar uma foto e colocar aqui. Amarelo. Ok, que não era lá muito bom, uma escolha muito boa, né? Um senso de moda muito bom, mas eu decidi, a partir do segundo emprego, né? O primeiro dia do segundo emprego, que eu iria transmitir aquilo que eu almejava alcançar, que é ser uma autoridade no departamento contábil, que era ser uma autoridade naquele conhecimento que eu estava me propondo a entregar e a viver. Desse dia em diante, eu fiquei focada em transparecer o que eu almejava ser. Você tem que projetar, você tem que ter a visão muito clara de onde você quer chegar e a partir disso você conseguir trazer para o seu estilo pessoal. A autogestão é a chave para todo o resto. A partir do momento que você sabe quem você é, que você sabe o que você quer comunicar, se você quer comunicar acessibilidade, se você quer comunicar autoridade, poder, persuasão, qualquer que seja a sua estratégia de comunicação baseada no seu tipo de personalidade, se você dominá-la, você vai saber como se comportar, você vai saber qual cabelo é mais assertivo para você, qual as estratégias de acessório que você tem que utilizar, qual a cartela de cores, e eu nem estou falando de coloração pessoal, que você vai usar para poder trazer este impacto, e aí tudo é muito mais fácil, tudo flui muito mais fácil. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É só um pedacinho da minha história e eu tenho certeza que nós temos um longo caminho pela frente. Então, já deixa aí sua curtida, seu comentário, manda para uma colega e vamos despertar a liderança que há em você. Vamos liderar e impactar o mundo. Aguardo você no próximo vídeo. Um beijo!